Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aguardando o pessoal entrar aí pra gente chamar o professor. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Esperar um minutinho o pessoal entrar. Vocês têm alguma dúvida? Vocês podem mandar aqui pra gente, tá? Hoje a gente vai receber o professor Fagner Sandes para falar sobre direito do trabalho de exceção aí, com todas essas mudanças loucas que estão acontecendo, né? Podem mandar perguntas, tudo bem? Vou chamar aqui o professor. Esperar um minutinho. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, pai. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida sobre direito do trabalho? Eu confesso que tenho todas, né? Já temos uma dúvida aqui, de como formalizar a suspensão do contrato de trabalho do professor Sobrani aqui. Vou aguardar o professor entrar ao vivo aqui. O professor entrou. Vamos chamar aqui o professor. Olá, professor. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui, primeiramente, né? Muito feliz aí com o seu aceite, professor. Eu tô avisando o pessoal que está entrando aos poucos aqui. Já temos até algumas dúvidas já, professor, sobre todas essas medidas, mas primeiramente queria que você se apresentasse, né? E mais uma vez queria te falar o quanto eu estou honrada em te receber aqui. Muito obrigada mesmo. Querida Mayara, a honra é toda minha. Eu é que agradeço pelo convite, eu fico lisonjeado, feliz demais, porque, na verdade, pela ordem cronológica do que eu tenho visto, eu sou o segundo a participar de uma live contigo, né, do seu lado direito, Com né? E eu certeza. quero até que você me fale um pouco aí do seu lado direito também, porque você está muito acostumado com produção de obras, né, Sim. jurídicas, então você vive o direito, né? Você, inclusive, eu já falei para algumas pessoas. Você já produziu algumas obras minhas, né, pela editora Sim. Saraiva. Hoje você não mais está conosco lá, mas continua no trabalho da produção. Então, acho que o direito está impregnado, né, na sua vida, não Com tem certeza, já está no muitas sangue. alternativas. Pois é, Já está pois no é. sangue, né, professor? E quantas vezes, né, professor? Olha, essa parte aqui do livro, essa lei, aquilo, né? E não teve jeito, você foi internalizando de uma maneira. Agora, a sua formação, isso eu nunca te perguntei, né? Aproveitando então esta oportunidade, ela é jurídica? É sim, professor. Eu sou É, formada já há algum pronto. tempinho, assim, já faz um tempinho aí. Eu sou advogada, né? Tenho pós-graduação em Direito Público, completamente diferente de Direito do Trabalho, mas né, a gente vai sempre tendo curiosidade, não tem como, né? O direito é dinâmico, não tem jeito, né, professor? Eu sou já É. formada já há um tempo, mas só que eu sempre comecei. Estagiei pouco tempo em escritório, depois eu já fui trabalhando para editora, né? E comecei estagiando em editoras, primeiro com editoração de revistas, e depois eu já fui para o Uhum. ramo de livros. Então eu fiquei direto no editorial, assim, praticamente. Tive experiência de escritório por pouco tempo, assim. Mas o ramo Ó, editorial já está no sangue há muitos anos aí, viu, professor? A gente só não pode falar para olha não que entregar a idade, né? maravilha. Não, jamais. Eu não tenho como fugir, minha querida, porque os meus cabelos brancos me denunciam. Você não tem escapatória, né? Que a gente Mas tinge, disso eu né, não professor? sabia. Né? Então. Já tem alguns aninhos aí, mas eu sou formada. O meu pai também, né? Eu cresci vendo direito, né, professora? Aí não tive como muito escapar. Seja bem-vindo Maravilha. novamente, né? E agora a gente quer escutar um pouquinho da sua trajetória aí, né, no direito também. Bom, eu sou formado já
16 anos, vou fazer agora 16 anos, já com uns 15 anos e meio com inscrição nos quadros da Ordem, né, seccional Rio de Janeiro. No começo da minha carreira eu trabalhava com advocacia trabalhista, já como estagiário eu sempre atuei na advocacia trabalhista, na esfera trabalhista, mas depois que peguei a Ordem também fiz algumas coisas em juizado, civil, família. Família eu abdiquei logo de plano, logo no primeiro ano, aquelas confusões todas eu já abdiquei de mão, já larguei de mão, melhor dizendo. Enfim, aí fiquei focando mais em trabalho, fiz uma pós-graduação em Direito e Processo Trabalho, e nesse ínterim comecei também a lecionar, criar alguns projetos dentro de um projeto que tinha na Ordem dos Advogados do Brasil de professor voluntário, né, na ESA, na Escola Superior de Advocacia. Então comecei a lecionar assim, né, gratuitamente, e ali eu fui conhecendo pessoas, e tive a oportunidade de entrar em alguns cursos, e nos cursos a gente vai conhecendo mais pessoas, e depois mais pessoas e mais pessoas, e você também, obviamente, vai estudando cada vez mais, vai se aperfeiçoando cada vez mais, vai estudando cada vez mais, e as coisas foram fluindo, né? Fiz um mestrado, agora minha pretensão é fazer doutorado, tenho 12 livros publicados, alguns você né, foi a produtora, o Prática Trabalhista para a segunda, demos muito trabalho, mas ficou bom, né? Aproveitando, professor, a nossa colega Liana aqui também está aqui com a gente, que ela trabalhou junto com a gente Liana em algumas obras. A Liana está aqui com a gente, né? Agradecer a ela também, sempre parceira lá nas edições dos livros. E ela muito me ajudou gentil bastante. também. Muito. Sempre muito gentil e solícita. Obrigado, Liana, por tudo que... Hoje, inclusive, ela me respondeu uma indagação, né? E foi muito rápida a resposta dela. Já de pronto. Obrigado, Liana, também. Então, assim, dessas obras, muitas você participou, né? Da produção, particularmente os livros da OAB, né, o de prática trabalhista da segunda fase e o completaço da primeira fase também. Enfim, eu acho que é isso, né? Vamos falar um pouco de direito do trabalho de exceção. Quem quiser me conhecer um pouco, quem quiser me conhecer um pouco mais, eu fico disponível, meu Instagram está disponível, lá tem o meu site, lá tem o meu histórico, né, a síntese da minha carreira. E é isso. Bacana. Vamos lá que a gente tem muito a falar aqui, né? Vamos lá, professor. Eu queria, na verdade, eu sou uma aprendiz aqui também, né? Porque com tudo isso que está acontecendo, a gente acha que sabe alguma coisa de direito do trabalho, mas amanhã sai uma medida provisória e a gente já não sabe mais de nada, né, professor? Aí queria... É por aí. Né, começar conversando com você mesmo sobre essas mudanças todas que têm acontecido, a impressão do professor desse novo direito do trabalho aí que está por vir, né? Então, eu vou ser muito honesto contigo, como eu tenho sido em todas as lives, tá? Eu não gosto muito da utilização mudanças, tá? Primeiro porque nós não estamos tendo efetivamente mudanças na CLT. Por isso que eu tenho mais denominado de direito do trabalho de exceção, ou direito do trabalho de emergência, como alguns preferem. Embora nós não estejamos vivendo, né, um estado de exceção dentro dos termos, né, rigorosos da nossa Constituição, ou seja, não temos uma decretação nem de estado de sítio, ou melhor, nem de estado de defesa, nem de estado de sítio, é evidente que o estado de calamidade pública, reconhecido pelo ordenamento jurídico, nos faz tomar medidas mais enérgicas, até para fins de manutenção, né, dos empregos, das rendas, das atividades empresariais. Então, por isso que eu prefiro, tá? É uma preferência minha, sei que não é, né, uma terminologia unanimemente aceita, mas me parece que utilizar a expressão direito do trabalho por exceção ou de exceção, ele se adapta melhor ao que nós estamos vivendo. Por quê? Nós não estamos numa situação em que essas circunstâncias serão perenes. Eu digo que ela é passageira. As aplicações que nós estamos tendo agora, né, de suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada e salário, antecipação de férias, antecipação de feriados, são situações excepcionais que estão adaptadas de acordo com a situação de emergência por nós hoje vivida. De modo que, passando esse período, em breve ou em média escala de tempo, isso certamente não vai ser uma maneira perene, né? O legislador não pode abraçar algo como perene dentro de uma situação excepcional. Claro, nós temos aí o projeto hoje de conversão da medida provisória 936, né? Eu até gravei um vídeo sobre ele,
é o projeto de lei de conversão número 15 de 2020, que já encaminhado foi... Maiara? Oi. Oi, professor. Você está travando bastante. Tô travando, professor? Espera só um minutinho. Muito. Melhorou? Sua imagem aqui não aparece para mim. Eita. Um minutinho. Maiara? Oi, professor. Alô, professor? Oi, tô te ouvindo, mas não vendo. Ah, eu tô te vendo normalmente. Acho que deu algum problema na transmissão, então. Melhorou? Alô, professor? Agora eu consigo te ver. Eu consigo te ver, mas distorcido. Tá melhorando o sinal? Acredito que sim. Agora o som tá ótimo. Consigo te ouvir. Tá bom, professor. Então, você ouviu até que parte? Que o professor estava falando do projeto de lei de conversão, né? Que já foi encaminhado. Isso. Então, o que acontece? E o projeto, quem tiver a curiosidade de ler, ele vai falar exatamente que... ele não vai falar expressamente isso, óbvio, né? Mas você percebe que a leitura dentro do contexto do projeto é exatamente para aplicar diante o quê? Do período, e ele fala isso, do período de calamidade pública. Ou seja, aquilo é uma situação sazonal, né? O que nós estamos vivendo, o que nós estamos aplicando e vamos continuar a aplicar até que se termine esse estado de calamidade pública é uma situação de exceção, ponto. Num determinado momento, nós vamos retomar a aplicação da legislação ordinária no plano infraconstitucional. Ou seja, mudando as minhas palavras, nós não estamos tendo alterações na CLT, no sentido literal, de alteração perene. Nós estamos afastando algumas situações em caráter provisório para atender essas necessidades excepcionais que nós estamos vivendo hoje. Passado esse período, voltamos a aplicar. Ou seja, de uma forma mais objetiva, as férias elas vão continuar sendo, passado esse período, avisadas com 30 dias de antecedência, o pagamento tem que ser 2 dias antes do ingresso nas férias, não os 5 dias úteis após. Né, entendeu? É nesse sentido que a gente precisa entender. Né? O empregador não vai poder antecipar férias antes de eu concluir o meu período aquisitivo, não vai poder antecipar feriados, não vai ter banco de hora invertido. Enfim, embora o banco de hora invertido é uma discussão até que a gente pode travar no futuro por uma questão de perenidade, que talvez seja interessante, alguns doutrinadores, alguns juristas têm defendido isso, eu ainda tenho refletido, mas é algo que se pode discutir. Agora, eu não posso mudar a estrutura, né, da legislação ordinária se terminada a causa de exceção que a afasta. Sim. Por isso, direito de trabalho de exceção. Certo, professor. E uma coisa, até que a gente teve uma pergunta aqui, sobre como que é essa formalização da suspensão do contrato de trabalho. Pois é, essa é uma discussão assim, bem... Hoje já está mais pacífica, né? Porque a medida provisória 936, a bem da verdade, tanto a medida provisória 927, quanto que foi a primeira, e depois que teve até um artigo que gerou um pega para capar, né, o artigo 18, que foi revogado depois pelo presidente da República, que falava da suspensão do contrato sem pagamento, né, de salário, enfim. Mas a medida 927 e a medida 936, ambas passaram pelo crivo, pelo menos em matéria aí de cautelar, do Supremo Tribunal Federal. A 936, propriamente dita, quando ela fala dos instrumentos que podem ser utilizados, tanto a suspensão quanto a redução de salário e a redução de jornada, elas vão exigir necessariamente, tá, um acordo. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, tá, Maiara? Por quê? A depender isso, o projeto de lei muda um pouco, esse projeto de lei de conversão vai mudar um pouco. Tá? Porque pela medida provisória, ainda hoje em vigor, inclusive ela foi prorrogada por mais 60 dias, exatamente para se ter tempo hábil de discutir no Congresso Nacional, né, esse projeto de conversão. Ela estabelece que quem recebe até 3 salários mínimos ou valor igual ou superior a 2 vezes o teto previdenciário e tem nível superior, pode fazer o acordo diretamente com o empregador sem a necessidade de intervenção sindical. E eu até hoje, sinceramente, eu não consigo entender por que se criou tanto alarde sobre a possível violação à Constituição Federal. Eu já trouxe tantos argumentos em várias lives que, no meu modo de ver,
esse tipo de negociação sem a intervenção sindical não viola de jeito nenhum o texto constitucional. Pelo contrário, né? O texto constitucional abraça a medida provisória. Mas, enfim, porque muitos levam ao pé da letra o artigo 7º, inciso 6. Já vou chegar na pergunta que foi feita, né? Só para deixar um pouco mais amplo aqui o nosso horizonte. Sim. O artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, quando ele fala de irredutibilidade salarial, salvo disposto, né, em negociação coletiva, evidentemente que ele está falando de uma situação ali pontual, de uma crise momentânea, que uma determinada empresa, de um determinado segmento está a passar, não uma crise, né, mundial em decorrência de uma pandemia. Então esse já é um argumento, tá? Para o afastamento, não é nem um afastamento, é porque não tem mesmo incidência do disposto no artigo 7º, inciso 6 nesse caso. É uma tá? situação Mas, enfim, completamente diferente, né, professor? do que foi discutido na Constituinte para inserir o inciso 6 do artigo 7º, né? E ademais, ainda que, forçosamente, nós queiramos aplicar o artigo 7º, inciso 6. Ora, regra geral, regra geral, não estou dizendo que é sempre, regra geral, acordos e convenções coletivas que tratam de redução de salário mediante ajuste ou entre sindicatos, convenção, ou entre sindicato e empresas, acordo, eles não estabelecem nenhum benefício pago pelo governo federal. E nem asseguram nenhuma garantia provisória no emprego. Ah, mas o empregador pode demitir, vai pagar indenização. Ainda assim vai ter algum direito em decorrência de uma demissão sem cumprir, né, aquela garantia estabelecida pela legislação. Não existe, pelo menos que eu tome conhecimento, se alguém quiser me mostrar e me comprovar, alguma redução salarial em qualquer setor da economia brasileira com participação do sindicato que teve pagamento de benefício emergencial pelo governo até hoje. Eu não conheço. Verdade. Então, veja, o que acontece? Não está tendo uma perda salarial, porque a gente tem que entender o seguinte, é isso que as pessoas não estão enxergando. Há uma redução salarial, mas há uma redução proporcional de jornada. Ele vai receber o salário hora. Uhum. O salário hora dele vai receber. E, além disso, para não ficar num prejuízo considerável, porque foi pego de surpresa, não houve uma tratativa prévia com o sindicato, nada disso, né? Porque faria uma programação para essa redução. O que o governo faz? Entra com recursos próprios pagando benefício emergencial, exatamente para que essa surpresa não gere um impacto financeiro tão grande na vida do trabalhador. Uhum. Então, veja, eu não consigo enxergar, me perdoem quem pensa em sentido contrário, né? Mas eu me debrucei, estudei os anais da Constituinte, analisei vários posicionamentos, mas eu não consigo enfrentar uma violação ao artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, pelos motivos aqui expostos. Uhum. Enfim, você vai deixar essa live salva depois? Sim, vou sim, professor. Você me permite disponibilizá-la também no meu canal no YouTube? Claro, vai ser um prazer, professor, com certeza. Então tá bom, te agradeço. Então eu quis fazer essa... Oi. Isso atinge todo mundo, né, professor? Não tem jeito, né? Todo mundo foi pego de surpresa nessa situação, tanto o governo, quanto os trabalhadores, quanto o mundo todo, né, professor? Exatamente. Todos nós, eu fui afetado, eu sou professor universitário, você sabe, né? Eu dou aula presencial, mas eu tive que fazer o quê? Uma migração para as aulas remotas, né? Aí faz um aditivo contratual em razão da utilização de voz e imagem do professor. Enfim, todos nós, né? E parece que as pessoas não conseguem perceber, assim, que medidas excepcionais são tomadas em situações excepcionais. Sim. Que é o que nós estamos... Ninguém queria isso. Eu queria estar entrando em sala de aula, ministrando minhas aulas presenciais, né? Normalmente, né? Agora, só voltando ao raciocínio, para eu adentrar na resposta, em razão da pergunta feita, então quem recebe até hoje, tá? A gente não está falando da lei que vai vigorar em razão da conversão da medida provisória. Hoje, quem recebe até 3 salários mínimos, ou quem recebe valor igual ou superior a 2 vezes o teto previdenciário e tem nível superior, pode fazer um acordo diretamente com o empregador. Agora, quem estiver nesse meio termo, não for enquadrado numa categoria ou em outra, aí vai precisar necessariamente de intervenção sindical. Agora, exceto se a faixa de redução for 25%, que aí eu aplico para todos, independentemente de negociação coletiva. Né? Essa que é a questão. Então, a suspensão do contrato segue essa máxima,
Tá? Agora, como é que se formaliza isso? Como é que se formaliza isso? Hoje tem vários modelinhos já na internet, alguns bem plausíveis, outros que merecem pequenos ajustes, né? Até para garantir ambas as partes. Porque, bem da verdade, Mayara, venhamos e convenhamos, não há um acordo literal, né? Porque, assim, é bom que a gente entenda que acordo é diferente de transação. Aqui o legislador, né, o presidente da República, né, exercendo atipicamente a função legislativa, editando uma medida provisória com força de lei, com fundamento no artigo 62 da Constituição Federal, quando ele coloca a palavra acordo, ele não está querendo dizer que empregado e empregador vão sentar e vão negociar. Porque, gente, não dá para ser hipócrita e nem agir com demagogia. Verdade. Né? Você me conhece um pouquinho, eu sou muito realista, né? O empregador vai chamar o empregado, olha, querido, eu tenho que suspender o seu contrato de trabalho, ou eu preciso reduzir o seu salário e a sua jornada, por isso, por isso, por isso. Ah, eu não quero, não quer? Então tá, tchau. Infelizmente, vai mandar embora. Ah, mas Fabiano, ele vai entrar em coação, requerer... O que vai fundamentar a reintegração dele? Nada, o direito à demissão é direito potestativo do empregador, sem justa causa, evidentemente. Agora, o empregador também não pode aplicar uma justa causa ao empregado porque ele se recusa a fazer o acordo. Porque senão, na verdade, não seria o acordo, seria uma obrigação. Então, o acordo é no sentido de concordância, de aquiescência, né, de beneplácito por parte do trabalhador. E não necessariamente que eles vão combinar, vão ajustar todos os pontos que vão constar naquele ajuste. É nesse sentido. Então, formaliza isso, né, e aí, obviamente, vai para o contador, que o contador já sabe como é que funciona o sistema todo do e-social, aquela coisa toda, para aí poder entrar na parte burocrática, né, e operacional, exatamente para fins de suspensão do contrato e o recebimento, né, do benefício emergencial que será pago pela União. E vale lembrar, Mayara, eu sou professor, falo muito, se você quiser me interromper, me interrompa, hein? Não, imagina, professora, uma aula. Fique à vontade. Agora, vale ressaltar também que esse benefício emergencial ele não é pago. Muitas pessoas ainda me perguntam isso. Hoje eu recebi uma pergunta na parte da manhã. Né, professor? O pagamento do bem, né, do benefício emergencial, prejudica o recebimento posteriormente do trabalhador as parcelas que, porventura, caso ele demitido venha a ser do seguro-desemprego? Eu digo, absolutamente não. Porque o seguro-desemprego tem uma natureza diferente. Embora ambos sejam benefícios, né, o bem foi criado em razão da calamidade pública. E ele tem uma fonte de custeio próprio, que são os recursos da União. O seguro-desemprego foi utilizado tão somente como base de cálculo, para fins, obviamente, né, de pagamento do benefício emergencial. Então, aqui vale registrar mais uma vez: quem receber o bem, isso está na medida provisória e vai ser replicado, está sendo replicado nesse projeto de conversão, que não exclui. Quem recebeu o bem não fica prejudicado de receber o seguro-desemprego, ok? Tanto é que as normas são claras no sentido de que não depende de preenchimento de qualquer tipo de requisito, a não ser que a pessoa esteja enquadrada nas vedações, né, estipuladas pela medida provisória. Do contrário, fará jus, portanto, ao bem. Certo. Muito interessante, né, professor? Que isso eu já vi muitas dúvidas nesse sentido também. Até eu tinha essa dúvida. Porque falam que é calculado com base, né, no seguro-desemprego, mas foi muito importante o professor falar também nesse sentido. Pode falar, professor. E tem mais um detalhe. Ainda persistem perguntas no seguinte sentido: e o valor do benefício? Vamos imaginar, então, que o meu contrato de trabalho, eu vou ter a redução salarial de 50%. Então, o governo vai pagar, né, através do bem, os outros 50%? Não, absolutamente não. Os 50% vai servir como alíquota para fins de incidência na base de cálculo, que é o valor que o empregado, que agora sofre com a redução salarial e com a redução de jornada, receberia caso ele fosse agora entrar no gozo do seguro-desemprego. É só para isso. O governo não vai pagar a diferença salarial dele, ok? Não é isso que está previsto na medida provisória. Não é essa a ratio, né, que nós extraímos da MP. Isso, né? Ai, certo, professor. Professor, outra dúvida aqui que surgiu do Tandy Lima
Ele está perguntando aqui para o doutor sobre as alterações dos artigos incluídos pela Câmara dos Deputados, né? Que teve, eu verifiquei hoje no site, teve muitas emendas, né, professor? Muitas, Né? muitas, são muitas. E o Senado ia São apreciar muitas. hoje, ele está mencionando aqui, mas só que não teve nenhuma informação até agora nesse sentido. Se o professor tem alguma opinião sobre isso, né? Eu vi um post do professor sobre isso, né? Que o professor tinha lido o projeto, né? Tá realmente Li, muito vou confuso. reler, vou continuar relendo, mas eu espero uma manifestação, evidentemente, do Senado. Eu confesso, meu querido nobre colega Tandy Lima, é um querido, rendo aqui as homenagens de estilo a ele também, é um amigo. Eu confesso, gostaria muito que o Senado, né, mantivesse. Assim, eu precisaria aqui me alongar muito para poder adentrar nessas questões bem específicas do projeto de conversão. Mas eu gostaria muito, eu quero muito que o Senado, sabe, se dedique à análise bem efetiva. Nós vamos ter não só alterações, quer dizer, nós não vamos ter só essa conversão na lei, mas nós vamos ter alteração, por exemplo, no artigo 879 da CLT, no artigo 883, no artigo 889, no artigo 244. Por que eu estou falando isso? Talvez essa seja aí a questão que o Tandy queira trazer. Senão eu vou trazer uma outra também dentro da temática da MP 936. Me parece que está havendo um contrabando legislativo. Está fugindo o escopo da medida provisória. Está fugindo o escopo da medida provisória. Mas, enfim, o Supremo, inclusive, já utilizou essa nuance em julgamentos pretéritos com relação à hipótese de nós termos aí um contrabando legislativo. Por isso que eu quero muito que o Senado aprecie com muito carinho, esse projeto de conversão, para que a gente não tenha no futuro mais insegurança com relação a inconstitucionalidades. Aí entra uma lei em vigor, aí vai se discutir constitucionalidade, inconstitucionalidade. Sabe, eu acho que nós precisamos ter parlamentares mais sérios no país, não só apenas no âmbito federal, mas também no âmbito estadual. Mayara, aqui no Rio de Janeiro, foi promulgada uma lei essa semana, dizendo, no seu artigo 3º, Lei 8840, Lei do Estado do Rio de Janeiro, dizendo, no artigo 3º, que as escolas, ou faculdades não podem reduzir a remuneração dos seus empregados e nem reduzir salário. Meu Deus. Não podem reduzir jornada, não podem mexer na jornada nem no salário. Sinceramente, eu não consigo entender como isso passa num corpo de assessoria. E aqui vai uma crítica muito veemente. Eu, regra geral, coloco a minha cara a tapa, perdoe-me pela expressão esdrúxula, mas é necessário que isso seja analisado, que nós tenhamos pessoas especializadas. Bastaria uma leitura superficial, perfunctória do artigo 22, inciso 1º da Carta Magna, que se perceberia que não poderia haver um artigo desse dentro de uma lei estadual. Isso sem discutir a constitucionalidade da possibilidade de redução de mensalidade por lei estadual. Não vou entrar nesse mérito que foge o nosso escopo. Não vou praticar o contrabando na live. Muito bem. Mas eu concordo com o professor. Porque realmente está atingindo todo mundo, né, professor? Não adianta você pensar só do lado do empregador ou só do lado do empregado, né? Isso está atingindo todos, tanto o empregador quanto o empregado. Então tem que arrumar um bom senso no meio desse caminho aí para tentar, não prejudicar tanto, porque todos vão sair prejudicados em algum sentido, mas não sair tão prejudicado, né, professor? Exato. Agora, só em complemento, a sua fala, o Tandy está falando, desculpa, professor, acho que minha colocação foi imprópria. Jamais, meu amigo, sua colocação, na verdade, aqui não tem colocação imprópria, todos somos estudantes, então todos temos dúvidas, né? Eu tenho dúvida o dia inteiro eu tenho dúvida. E aí eu vou pesquisar, vou estudar, vou ouvir alguém, vou formar minha opinião, vou refletir. Às vezes eu não chego a conclusão nenhuma no primeiro momento, e aí eu sonho com aquilo, acordo com um pensamento diferente, né? Um dia desse eu acordei falando, não, tem que revogar o artigo tal. Eu acordei falando, eu tenho que revogar. Imagina, né? O nível de loucura do indivíduo. Mas, enfim, voltando lá para a MP 936 e a sua conversão. Uma situação muito importante que muitos até agora ainda estão com dúvidas é com relação ao ato 44 da mesa diretora do Congresso Nacional, do senador Davi, que prorrogou o prazo de vigência da medida provisória, número 936. Por quê, Mayara?
alguns estão tendo uma interpretação, e aí me permita dizer, tá, mas sem um caráter muito pejorativo, equivocada desse ato. Porque o ato, a bem da verdade, ele prorroga a medida provisória, mas não os instrumentos que nela constam. Ou seja, não quer dizer que, por exemplo, um empregador, imagina só, vamos ser bem práticos, a medida provisória entrou em vigor. E aí o empregador chama o empregado e diz: querido, infelizmente eu vou ter que suspender o teu contrato de trabalho. Né? Olha a situação como é que está. Está ruim, né? Eu não quero fechar, então vou ter que tomar algumas medidas para manter o teu emprego, manter a minha empresa. Loja de shopping, tem que fechar, não tem jeito, suspender o contrato de trabalho. Suspende o contrato de trabalho do empregado. O empregado aquece, concorda, né? Assina lá o termo de suspensão, de acordo de suspensão do contrato. Por 60 dias, ok? Por 60 dias. Os 60 dias vão chegar ao seu fim. E aí, antes de chegar ao seu fim, vem a prorrogação da medida provisória 936. Faltando 10 dias para acabar a suspensão contratual. Aí o ato de prorrogação, isso que é importante, ele prorroga, cumprindo o artigo 62, parágrafo 7º da Constituição Federal, a medida provisória. Ele não prorroga, ou duplica, ou estica, ou, enfim, amplia a possibilidade de se prorrogar por igual período, por até igual período, a suspensão contratual. Ou a redução de salário e a redução de jornada. Quer dizer, fim daquele prazo, o empregador tem que tomar alguma outra medida. Mas, Fagner, o empregador não tem nenhuma outra medida mais a tomar. Ele não tem mais o que fazer. Então, eu lamento. Né? Ele vai ter que mandar, ele vai ter que demitir o empregado e vai ter que pagar aquela indenização prevista na medida provisória. Né? Já que ele não vai ter como assegurar, né, a garantia provisória daquele empregado no emprego. E aí muitos defendem, mas esse empregado vai entrar, né, com a reintegração. A lei não estabelece, a medida provisória não fala de reintegração, ela fala de indenização. Tudo bem, a gente pode até entrar no mérito aqui, Mayara, de uma possível subversão ao Instituto da Garantia Provisória no Emprego, que é exatamente para garantir o emprego. Mas diante dessas condições, não tem como garantir emprego se a empresa está fechando, se a empresa não está em atividade. Então, é um pedido, no meu modo de ver, embora juridicamente possível, mas faltaria interesse do próprio empregado em ser reintegrado para ir trabalhar onde, se não está tendo emprego? O empregador não tem mecanismo para aplicar. É verdade. Enfim, são essas questões que têm que ser vistas, sabe, analisadas com cautela, com equilíbrio, com ponderação, e não ficarmos no extremismo, sim e não. Aqui nós precisamos caminhar com diálogo buscando pontos de equilíbrio. Eu tenho falado isso desde quando começou isso, lá no dia 8, 10 de março, quando eu fiz a primeira live. Enfim, nós já estamos aqui quase no dia 10 de junho. Nossa, é mesmo? Abriu 3 meses, né? Enfim. Agora, a outra situação, ainda considerando esse ato de prorrogação da medida provisória, eu acho que alguém fez alguma pergunta com relação a... O Rodrigo, vamos lá. Quer ler, não é? Pode ler que eu fico até descanso um pouquinho minha voz. Rodrigo Soares aqui, professor, está perguntando que se for dentro do prazo de calamidade, se a empresa ela pode suspender o contrato e posteriormente fazer a redução da jornada de salário. Pode. Meu caro Rodrigo, um prazer, obrigado pela pergunta. A bem da verdade, a medida provisória 936 ainda em vigor, tá? Em razão da sua prorrogação pelo ato número 44 da mesa diretora do Congresso Nacional. Ela admite lá no artigo 18 que esses instrumentos eles possam ser utilizados de maneira sucessiva. Quero com isso dizer, pode suspender por 60 dias e depois reduzir o salário com a redução proporcional de jornada. Porém, neste caso, o empregador não poderá lançar mão dos 90 dias, que é autorizado para redução de salário e redução de jornada. Por quê? Porque a medida provisória, nesse artigo citado, quando ela admite a utilização sucessiva dos instrumentos, ela estabelece um limite, que é o prazo de 90 dias, caso eu use as medidas de forma sucessiva. Então, veja, Mayara, o empregador, Rodrigo, espero ter respondido a sua pergunta, e o projeto de conversão vai no mesmo caminho, só que tem um detalhe, e aí voltando à fala do Tandy Lima lá em cima, um detalhe importante dentro do projeto de conversão
eu não me recordo agora os artigos, se não me falha a memória, é o 7º e 8º, correspondente inclusive à medida provisória, eles vão dizer que é possível a prorrogação desses instrumentos por ato do Executivo, mas por prazo determinado. Ou seja, poderia o Executivo, com a lei já em vigor, tá? Isso com a lei em vigor. Na vigência da medida provisória, não. Quando a lei estiver em vigor, se mantida for essa redação pelo Senado. Ora, vamos lá então fazer a redução de salário e redução de jornada por 90 dias. O empregador agora pode fazer isso? Pode, que a medida provisória foi prorrogada. Quem não fez, agora pode fazer. Ok? Quem não suspendeu o contrato, ainda pode suspender. E quem já fez, continua podendo utilizar, mas de forma sucessiva, desde que não passe a 90 dias. Ok? A regra continua a mesma. Agora, a questão é, com a lei em vigor, entrando a lei em vigor, o que pode acontecer é que o presidente da República, já com a lei vigorando, ele vai estar autorizado, então, por lei, e aí entra aquela característica da perenidade que nós citamos no início da nossa fala. A lei, então, vai autorizar que o presidente da República ele possa prorrogar, mas por prazo determinado, as medidas de redução de salário e redução de jornada ou suspensão contratual. Ou seja, trocando as palavras de uma forma mais simples, se o prazo da medida provisória que está sendo replicado no projeto de conversão for 90 dias, então o presidente pode, de repente, prorrogar por igual período, vai estar um prazo determinado. Ou seja, o empregador poderá reduzir por 90 dias e o presidente prorrogar por ato do presidente, a depender do que o presidente vier estabelecer, ele prorrogar por mais 90, ou por mais 30, por mais 60, vai depender do ato que será expedido, né, pelo Executivo, no caso aqui, decreto. Ok? E aí, evidentemente, a gente vai ter que observar o que vier a ser disposto efetivamente na lei, se ela promulgada for, da forma como posta, foi remetida ao Senado, né, o projeto remetido ao Senado, e aí o presidente é que vai editar o ato, isso na medida da necessidade, né, e guardadas as devidas proporções diante do que nós viermos no futuro a continuar a passar ou não. Né? Vamos torcer para que uma vacina saia com brevidade, né, com milagre, para que isso se resolva de uma forma mais breve. Então, fazendo esse paralelo, tá, entre a MP e o projeto de conversão, nós temos aí essas questões. Uma outra questão também que vale a pena ressaltar, muita discussão, eu não sei se você vai se lembrar, se os nossos queridos aqui colegas vão se lembrar, nosso presidente da República, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, num determinado momento, ele disse, né, ali fora do Planalto, explanando sobre responsabilidade, e ele disse, olha, cuidado, hein, porque a paralisação das atividades vai gerar a responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Ele ali quis fazer referência, ele falou, tem um artigo lá na CLT, né, que fala sobre isso. Muito bem. Esse artigo lá na CLT é o artigo 486. E é que vem se discutindo muito. Hoje a doutrina trabalhista também começou a se abeberrar mais da seara administrativa e hoje a gente consegue até diferenciar fato do príncipe, fato da administração, né? Enfim. Ó, já vou responder a sua pergunta, Tereza. Está aqui guardada. Está aqui guardada. Tem mais uma. Muito bem. Professor. Pois é. E aí o que acontece? A bem da verdade, o artigo 486, e aí entra até discussão se a Justiça do Trabalho hoje, com a ampliação da sua competência em razão da Emenda Constitucional 45 de 2004, teria realmente que remeter os autos para a Justiça Comum, né? Porque ali o empregador iria arguir fato que seria de responsabilidade da administração, para que ela viesse a pagar, então, os encargos decorrentes, né, da extinção do contrato. E tem a discussão que seriam todas as verbas ou só as verbas indenizatórias, enfim, são muitas discussões. Não vou entrar nesse mérito aqui, que merece uma live inteira. Com certeza. Mas eu quero só discutir o seguinte, tem um artigo, se não me falha a memória, o artigo 30, no projeto de lei de conversão, que vai exatamente dizer que é inaplicável o artigo 486 da CLT. Olha. Claro, nós sabemos que um projeto de lei, né, no Congresso, no Senado Federal, o Senado aqui está como casa revisora, né, dentro do trâmite do processo legislativo. Então o Senado Federal ele pode arquivar o projeto
emendar o projeto, e aí a gente sabe que volta para a casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados, e aí tem os trâmites lá, se vai aprovar, se não vai, enfim. E tem a possibilidade de aprovação, que é o que me parece, né, ser o caminho, me parece. Né? Que no Brasil tudo é uma caixinha de surpresa, mas vamos lá. Aí o Senado Federal aprovando, o que ele faz? Ele vai encaminhar o presidente da República para sanção ou veto. Né? O presidente da República pode aqui vetar o projeto de lei. E me parece que se ele vier a vetar, vai ser por contrariedade ao interesse público e não por inconstitucionalidade, porque não teria uma inconstitucionalidade em decorrência do artigo 30, né, está vedando a aplicação do artigo 486. Me parece, né? Há até uma discussão nesse sentido, mas me parece mais seria um veto, né, político, né? Seria um veto político. Muito bem. E aí, o que acontece? Esse veto, nós sabemos, tem que ser comunicado ao presidente do Senado Federal em 48 horas. Lembrando que o veto tem que ser motivado, porque se não for motivado, impõe a sanção tácita, né? Sanção tácita, então, decorre ou da não manifestação do presidente no prazo de 15 dias úteis a partir do recebimento do projeto, ou da sua manifestação sem motivação, a sua contrariedade sem motivação. E aí vai haver sanção tácita, segue para a promulgação. Mas se o presidente de fato vetar, ele tem que comunicar ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. E aí nós sabemos que, em sessão conjunta, né, por maioria absoluta, os deputados e senadores podem derrubar, né, o veto presidencial. E aí remete para ele novamente, agora não mais projeto, e sim lei, para que ele promulgue. Né, e se não promulgar, vem o presidente do Senado, enfim, segue aquele trâmite. Então, existe ainda esse risco de de alguns artigos, né, de algumas disposições serem vetadas pelo presidente da República. Aí volta-se, né, a discussão mais uma vez no Congresso Nacional, para fim de derrubada ou não. Ou seja, isso é só o começo da grande novela, né, que começa a se inaugurar agora. Né, que, na verdade, novela não é inaugurada, novela é o quê? Como é que se fala? Estreia. Estreia. Pois é. Da novela que agora, né, temos aí a estreia. Enfim, agora respondendo lá a Tereza. Espero ter respondido, Rodrigo, satisfatoriamente a sua indagação. Porque, volto a dizer, isso é só incipiente, né? Querido Roberto Gago, juiz do trabalho aqui no Rio de Janeiro, também acho, Roberto, né, que essa colocação foi bem encomendada. A Tereza está perguntando, Tereza é uma aluna minha muito querida aqui também, no Rio de Janeiro, poderia reduzir o salário de empregado aposentado? Tereza, esse é um dos pontos, né, que a gente tem que respirar 10 vezes antes de falar. E até pensar. Por quê? Primeiro tem uma discussão, a medida provisória 936 não veda, ela só fala que quem é aposentado, quem recebe esse tipo de benefício, né, de caráter permanente da Previdência, que até com a reforma da Previdência o nome dos benefícios mudaram, né? Então agora a gente vai falar de benefício permanente, que é a aposentadoria. O que acontece? Nós não vamos pensar na possibilidade dele receber o bem, porque a medida provisória veda. Mas ela não veda, veja, ela não veda a suspensão. Ela não veda a suspensão. Ela foi omissa nesse aspecto. Aí começou a haver uma interpretação no sentido de que, ora, se é vedado o pagamento de benefício, então não pode suspender, porque senão ele vai ficar no prejuízo. Haja vista que ele vai deixar de receber o salário e vai receber só a aposentadoria. Pois bem, aí o que aconteceu? Veio a portaria 10.480, se não me falha a memória, do Ministério da Economia, né? E diz o seguinte, se alguém puder colocar o número da portaria, tanto número que eu já esqueci o meu portaria, eu sei que é 10.000 e alguma coisa, né? 10.000 e alguma coisa. Aí o que a portaria faz? Ela, de maneira muito expressa, categórica, ela diz: não pode haver a suspensão do contrato dos aposentados. E aí entra uma outra discussão, qual seja, se esta portaria ela foi além daquilo que ela poderia... Isso, Tandy, obrigado, 10.486. O Rodrigo também colocou aqui. Isso, obrigado, queridos, obrigado. 10, sabia que era 10 alguma coisa. E aí, vejam, essa portaria ela fala de uma forma clara, se não me falha a memória, artigo 3º, algum parágrafo, segundo algum parágrafo, que não pode suspender. Aí, queridos, sabe o que o projeto de conversão agora prevê? Que pode, só que aí o trabalhador vai receber
valores pagos pelo empregador que terão um caráter indenizatório e não salarial. Ou seja, pelo menos vai resolver, né, esse dilema hoje que nós, efetivamente, dentro aí dos debates que estamos tendo, ocorre. Se vai poder ou se não vai poder. Supera essa discussão, então, da invasão da portaria naquilo que a medida, né, não trouxe. Porque a medida fala que ela precisaria de um ato que operacionalizasse. E aí, de fato, a portaria foi além. Mas aqui, me perdoem quem pensa em sentido contrário, mas aqui não é caso de inconstitucionalidade, e sim caso de ilegalidade por invasão, ou seja, por estar prevendo algo acima do que a lei, dentro de um sistema de hierarquia, né, deveria estabelecer. Nosso sistema tem aí a ideia do escalonamento, né? Chama-se no Brasil de hierarquia das normas, mas o Hans Kelsen falou, né, quando pensou nisso, em escalonamento das normas jurídicas. E nós traduzimos para a teoria piramidal, né, dentro de uma estruturação de hierarquia. Então, é verdade, o lado bom de tudo isso é que nós teremos muitas lives, querido. Verdade, tem razão, tem razão. Professor, nós temos uma pergunta da Michele Cercada também. Ela está questionando como ficam as situações dos limbos trabalhistas previdenciários e o fato do príncipe. Então, o fato do príncipe é uma questão só de responsabilidade, quem vai pagar as verbas. Né? Agora, a questão do limbo previdenciário trabalhista continua mesmo. No meu modo de ver, assim, quem tem a responsabilidade pelos pagamentos? A gente tem que cumprir os regramentos hoje de exceção. Se a empresa não cumpre os regramentos de exceção, ela é responsável. Agora, se ela cumpre e o governo não paga, vamos buscar a responsabilidade, né, do governo. Então, assim, dentro do aspecto previdenciário, não vou nem invadir muito, né, porque tem aquelas nuances do direito previdenciário. Agora, não vejo como a questão do fato do príncipe, tá? Pelo menos assim, uma análise superficial. A análise do fato do príncipe pode influir na questão do recebimento de benefício previdenciário, porque a gente está falando de responsabilidade pelo pagamento de haveres devidos em razão, né, da extinção do contrato de trabalho. Tá bom? Entendi. Ela questionou aqui se não suspende. Seria que não suspende o quê, Michele? Você pode falar aqui pra gente o que você quis dizer? Porque se ela está perguntando, de repente, da suspensão do contrato de trabalho pelo fato do príncipe, o fato do príncipe não suspende o contrato de trabalho. Volto a dizer, a questão do fato do príncipe é para fins de responsabilização. Quem vai ser responsável, né, pelo pagamento? Agora, de repente, ela deve estar pensando em questão de doença, né? Se talvez o empregado adquira uma doença. Imagina, né, um enfermeiro, né, um médico, né, ou até mesmo, e há quem diga, e isso é importante dizer, não é nem há quem diga, eu concordo, né, eu abraço essa corrente. Quem trabalha, por exemplo, né, os terceirizados que trabalham dentro de hospitais, os ascensoristas, né, dentre outros que trabalham dentro dos hospitais, se adquirirem o Covid, a gente vai ter a presunção, evidentemente, o Supremo enfrentou isso dentro da MP 927, né? Que a MP 927, artigo 29 ou 30, não me lembro qual é o artigo, mas quem puder registrar seria de bom grado, vai falar que não haveria, né, nexo de causalidade, que deveria haver prova exatamente que foi adquirido no ambiente, né, do emprego. Aí o Supremo, na verdade, ele inverteu essa lógica, né? Agora, eu tenho conversado com alguns colegas, e essa me parece uma preocupação muito comum, porque o que acontece? Artigo 29, isso, Tandy, obrigado, né? O Supremo, né, ele, em cautelar, né, em uma ADI, ele disse que essa previsão da forma como está é inconstitucional, né, porque retiraria, né, a responsabilidade do empregador, exigindo prova de nexo de causalidade. Então, ele inverteu ali o raciocínio. Mas o que eu tenho conversado com muitos colegas, e me parece uma preocupação generalizada, como é que está a hora aí, Mayara? Porque eu falo sem parar. Faltam uns 10 minutinhos aqui para a gente. Passa muito rápido, né? Muito rápido, Bom, deixa eu tentar, então, falar sobre essa preocupação. Qual é a preocupação dos meus colegas, né, que eu tenho visto aí, advogados, né, tanto de reclamante quanto de reclamado, tá? Veja bem, a questão se a gente levar realmente esse artigo 29 da forma como o Supremo interpretou,
muitos estão defendendo o seguinte: é mais fácil para as clínicas e hospitais, pensando o empresário privado, né? Eu estou falando do empresário, do particular. Imagina que o empresário pense o seguinte: bom, se todo mundo que trabalha para mim vier adquirir o Covid em razão do trabalho que está sendo desenvolvido aqui, porque está no ambiente hospitalar, o risco é de 99%. Né? Então, o que o empresário pode pensar? Vou fechar as portas, vou mandar todo mundo embora antes que alguém adquira o Covid, porque a minha responsabilidade vai ser maior do que se eu mandar agora embora e pagar, né, as verbas rescisórias. Essa é uma preocupação que alguns estão tendo. Então, quer dizer, embora a decisão do Supremo, né, como guardião da Constituição Federal, né, ela deve ser cumprida, não deixa de ser criticável no aspecto de fundo da forma como, se eu tiver que interpretar e aplicar literalmente como foi. Porque realmente pode ser que o empregado, né, ele não esteja cumprindo, o enfermeiro não esteja cumprindo as regras de isolamento no final de semana, jogar bola, fazer churrasco com os amigos, né, tomar aquela cervejinha e adquire o vírus ali. E aí ele vai trabalhar, eu tenho que presumir que ele adquiriu, né, o vírus em decorrência do trabalho? Não sei até que ponto, e aí lançando mão da equidade, ok? Nós vamos ter que aplicar esse regramento de acordo com a decisão do Supremo nos casos concretos de uma forma tão absoluta assim. É algo que a Justiça do Trabalho vai ter que encarar com muito, obviamente, cuidado, ponderando, entendendo, talvez até mesmo, né, provas mais robustas e não simplesmente partir de uma presunção. Né? Bom, respondendo à pergunta do meu querido amigo Roberto Gago, né? Fagner, você acha que tem limite nessa prática? Quantas férias seria razoável antecipar? Meu amigo, eu tenho defendido isso desde a primeira live, lá com os nossos queridos amigos Fabiano Luz e Marcos Dias Castro no Papo Trabalhista. Para mim, só pode antecipar um, porque senão, na verdade, você vai colocar o trabalhador numa situação de vulnerabilidade. Vai ficar quantos anos sem trabalhar? Aliás, trabalhando sem tirar férias. Né? Eu acho que não dá para interpretar também as disposições das medidas provisórias sem partir da premissa constitucional da condição mais benéfica. Eu acho que a gente tem que partir sempre dessa premissa. E qualquer ato em sentido contrário tem que ser visto pelo Poder Judiciário e vai desaguar na Justiça do Trabalho. Isso é indiscutível, de uma forma bem equilibrada, né? Para não gerar... Porque, embora nós estejamos vivendo uma situação de desequilíbrio social, é exatamente essa ponderação dentro do judiciário que vai retomar o equilíbrio. E o equilíbrio tem que partir da condição mais benéfica, sem, obviamente, violar aqueles objetivos que as medidas provisórias estão trazendo. Por isso que é necessário toda uma interpretação sistemática, buscar a força normativa da Constituição Federal, né, na aplicação concreta, a máxima efetividade, e mais ainda, a razoabilidade. Com certeza. A razoabilidade. Verdade, né, professor? Muita gente aqui falando que precisaria de uma outra live também sobre o mesmo tema, diante de todas essas complexidades também, né, professor? Agradecendo bastante você aqui. O tema é realmente muito polêmico, né? E como passa muito rápido, né? A gente já está finalizando, faltam 5 minutinhos. Eu sei que o professor tem outro compromisso também, né? Então, queria... Tem uma reunião agora às 5 horas. Queria me antecipar aqui, agradecendo, né, professor, por toda essa explicação e com certeza seria muito prazeroso também contar com uma outra live do professor e vamos especificar esses temas. Vai que já o Senado apreciou, né? As emendas até lá. Sigo à disposição. No que precisar de mim, fica à vontade. Conte comigo. Muito obrigada, professor. Fica à vontade aí para suas palavras aí finais. Eu agradeço mais uma vez o teu convite, né, que esse agora teu projeto se desenvolva de uma forma mais grandiosa do que ele já está se mostrando ser. E pode contar comigo, a hora que precisar, vamos fazer lives, vamos desenvolver, né, projetos. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes, espero que as minhas palavras tenham sido elucidativas e que, né, possam aí gerar algumas reflexões diferentes visando a melhoria do nosso sistema jurídico. Essa é sempre a minha intenção, trazer reflexões para que todos possamos refletir e visando sempre a melhoria. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, viu, professor? E parabéns, viu, por toda a didática. Eu que agradeço. Aí. Tchau, tchau, pessoal. Eu que agradeço. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Forte abraço. Até logo.